Oi, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos. Hoje a gente vai iniciar nossa série de entrevistas sobre relações de gênero, desigualdade de gênero, que é o tema que a gente vem trabalhando em RH, ou religião, né? Essa disciplina que não sabemos o nome. As entrevistas, então, vocês mandaram ótimas perguntas. Queria agradecer para todo mundo que mandou perguntas. E vocês mandaram tantas perguntas que eu dividi elas em 3 blocos. Certo? E cada bloco eu vou trazer uma pessoa, então, para ser entrevistada. E esse primeiro bloco, então, eu chamei de relações de gênero e sexualidade, certo? E, então, quem eu trouxe aqui para falar para vocês é Gabriela Bert. Ela é professora do município de Porto Alegre, dá aula na Restinga. Como é que é o nome da escola que tu dá aula mesmo? No Lidovino Fanton. MF Fanton, na Restinga. E ela também é doutoranda na FACED, ali na URGS, né, na Faculdade de Educação da URGS, estudando essa questão sobre sexualidade e pornografia, certo? Então, muito bem-vinda, Gabriela Bert, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aí, a gente queria começar perguntando, então, introduzindo esse tema. Essa primeira pergunta é eu que estou fazendo, e depois a gente segue com as perguntas dos alunos, mas de que tu comece aí explanando um pouco em que constituem relações de gênero e como elas ocorrem dentro de uma sociedade patriarcal, ou seja, o que são essas relações de gênero e como é que é se relacionar a partir do seu gênero, do seu sexo, dentro de uma sociedade patriarcal machista. Tá, quando a gente está falando de relações de gênero, né, basicamente o que a gente quer dizer é que a gente quer ver, ou a gente vai buscar averiguar, ou a gente se interessa por descobrir como numa determinada sociedade, um determinado local, em determinado período, se dão as relações entre homens e mulheres, sob uma perspectiva que normalmente envolve questões de poder, né? Ou seja, como em uma determinada sociedade o poder é repartido, tendo esse referencial dos homens e das mulheres como uma referência para ver o poder ele é dividido da mesma forma ou não. Então, isso envolve tanto questões econômicas, quanto políticas, quanto religiosas, e até questões de representação, né? Quando a gente fala numa sociedade patriarcal, em história, várias vezes a gente faz referência a sociedades patriarcais que existiram no passado, e nessas sociedades patriarcais do passado, ficava muito claro que os homens eram a referência, né? Então, patriarcal vem do pai, né? Em que essa figura do pai é a figura que detém o poder econômico, o poder muitas vezes religioso, o poder político. Na sociedade que a gente vive atual, se a gente for parar para pensar, não tem nenhuma lei que diga que os homens, ou a figura dos pais, é uma figura que deveria deter mais poder. Não tem nenhuma lei que diz que os homens podem mais e as mulheres podem menos. Mas, mesmo assim, a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade patriarcal. Por quê? Porque não existe uma igualdade na divisão do poder. A gente pode olhar isso tanto em questões econômicas, quando a gente vê que as mulheres recebem menos por realizar o mesmo tipo de atividade que os homens, quanto em questões políticas, né? O Brasil é um país que 52% das pessoas são mulheres, mas, por exemplo, quando a gente vai olhar no Congresso Nacional, nunca as mulheres chegaram no máximo que a gente atingiu foi 15% de representação. Então, a gente pode dizer, não tem nenhuma lei que no Brasil diz que as mulheres têm menos poder ou devam ter menos direitos que os homens, mas, na prática, isso ainda acontece. Então, a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade patriarcal, ainda na atualidade, e as relações de gênero é ver, então, como que diferencia o teu modo de existência tu ser homem ou ser mulher hoje em dia, né? É basicamente isso. Isso vai ter um reflexo, então, para todo mundo entender e pensar como essas relações de poder distribuídas de maneira desigual entre homens e mulheres vai ter um reflexo, então, no nosso cotidiano, inclusive na forma como a gente age, na forma como a gente estabelece vínculos afetivos, né? E aí a gente vai para uma das primeiras perguntas que os alunos e alunas trouxeram, que é, então, nessa forma de sociedade patriarcal e desigual que a gente vive, por que as mulheres parece que elas têm uma certa obrigação de oferecer mais,
quando não, os homens parece que não têm as mesmas obrigações, por exemplo, as regras parece que são muito regras comportamentais aqui, né? Parece que são muito mais rígidas quando impostas às mulheres do que para os homens, né? Essa é uma das, digamos assim, das estratégias para que a sociedade patriarcal se mantenha patriarcal. Tu naturaliza comportamentos. Então, tu naturaliza comportamentos como se aqueles comportamentos fossem naturais às mulheres e naturais aos homens. Né? Então, atividades domésticas, atividades relacionadas a cuidar da família, cuidar dos filhos, no discurso tu fica dizendo isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulher, até que as pessoas começam a acreditar que aquilo é coisa de mulher e as pessoas agem daquela maneira sem parar para refletir sobre isso. Né? Eu estava dando uma olhada tem esse livro aqui, ó, que ele vai falar bastante sobre isso, que é Gênero e Desigualdade, tá? Nesse livro, a autora traz alguns dados interessantes, né? Até para pensar já a realidade de vocês aí, adolescentes, no Brasil hoje. Então, segundo uma pesquisa do IPEA, de 2014, as mulheres com 16 anos ou mais, 87,6% das mulheres disseram realizar atividades domésticas, ao passo que só 45,8% dos homens disseram realizar atividades domésticas. Quando foram questionados os meninos e as meninas com 10 anos ou mais sobre quanto tempo eles gastavam fazendo atividades domésticas nas suas casas, as meninas disseram realizar atividades domésticas por semana 23,8 horas e os meninos 10 horas. Ou seja, mais que o dobro, tá? Isso pensando num cenário aí de vocês, adolescentes, né? Pessoas com 10 anos ou mais. Então, se as meninas gastam mais de o dobro do tempo realizando atividades em casa, isso é um trabalho que elas estão fazendo que não é remunerado e que elas poderiam estar fazendo outra coisa, inclusive se aprimorando na sua formação, estudando mais, ou até gastando tempo como elas quisessem gastar. Mas elas estão presas ali naquela atividade doméstica. Por quê? Porque a gente naturaliza. Na sociedade patriarcal, a gente diz que determinados comportamentos são naturalmente femininos ou naturalmente masculinos. Não, isso é um jeito da sociedade se manter assim. Sobre mais tempo, né? Tipo uma questão de tempo. Então, a gente vê como essa desigualdade de gênero naturalizada em questões de cuidado com a casa, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo vive na casa, homens, mulheres precisam de um lugar para viver, e como isso, então, é uma questão de administração do tempo das pessoas, e daí sobra mais tempo para homens, por exemplo, se dedicarem à formação para ocupar postos de poder, né? E outros reflexos, então, que é bastante do que o pessoal aí da 304 trouxe para a gente, tem a ver também com como esse comportamento naturalizado vai se refletir em temas tabus relacionados à sexualidade, né? Então, e por que a sociedade coloca a sexualidade como tabu? Que tabus seriam esses relacionados à sexualidade que reproduzem essa desigualdade de gênero? Pois é, tem um autor chamado Michel Foucault, que ele vai dizer assim, a sexualidade desde o século XVIII ela não é um tabu, pelo contrário, a gente não para de falar sobre sexo. Né? Desde o século XVIII, nunca em nenhum momento histórico se falou tanto sobre o sexo, mas sobre um tipo de sexo e sobre um tipo de sexo que se pretende sempre o normal e o correto. Então, se fala muito sobre o sexo heterossexual, sob uma perspectiva masculina, né? Então, até mesmo revistas que, se for parar para pensar, são revistas para as mulheres. Essas revistas, várias vezes, elas estão preocupadas em como as mulheres podem agradar os homens e não com a sexualidade feminina. Então, tem um tipo de sexualidade que não é tabu. A sexualidade masculina, heterossexual, se fala sobre ela todo o tempo, ou seja, através de piadinhas, ou seja, através de cinema, televisão. Agora, outras formas de sexualidade parecem ser tabu. Né? Então, sobre a homossexualidade, ninguém deve falar nada, todo mundo tem que ficar quieto, é um segredo. Sobre a sexualidade feminina também se fala pouco, hoje em dia talvez se fale mais, né? Mas sobre o que pode dar prazer para as mulheres, ou como que é o orgasmo feminino, ou como se dá, né? Como o sexo poderia ser sendo prazeroso para as mulheres, sobre um tipo de sexualidade é tabu. Outras coisas a gente fala à vontade e não acontece nada, né? Tudo isso faz parte desses mecanismos de manutenção numa sociedade patriarcal. Se a gente quer romper com essa sociedade, a gente tem que começar a falar e a pensar sobre uma perspectiva não tão masculina, não tão heterossexual. E isso vai ser bom, inclusive, para os homens, né? Sim, e que aí entra de novo no que tu falava antes, de naturalizar, então, comportamentos.
E esses comportamentos associados, inclusive, como se tivesse um comportamento padrão de forma de sentir prazer sexual, né? E aí, como é que a gente, então, poderia trazer essa discussão sobre esses temas tabus e como é que poderia trazer essa discussão sobre esses temas tabus, então? Na educação sexual de adolescentes, então, né, crianças e adolescentes, e como, então, poderia ser trazido isso para meninas e para meninas de periferia, né, já que as meninas são mais afetadas por esses temas tabus, ou seja, a gente tem, enquanto mulher, a sexualidade mais reprimida do que o homem, né, e também, e daí nas meninas de periferia entra outro fator que é a questão de classe. Assim, infelizmente, o Brasil é um país que não tem educação sexual prevista no currículo, né? Isso faz uma diferença bem grande. Então, falar sobre sexualidade em sala de aula depende muito do professor, né? Então, vocês têm sorte aí que vocês têm uma professora que decidiu falar sobre isso. Mas essa não é a realidade para muitas pessoas, né? Para muitos lugares, muitas escolas no Brasil, a pessoa entra lá no primeiro ano e se forma no terceiro e nunca escutou nada sobre sexualidade ou sexo, sobre identidade de gênero ao longo de toda a sua vida escolar. Então, me parece que existem movimentos conservadores de direita no Brasil querendo impedir que professores possam falar sobre isso. Então, me parece que o primeiro movimento é um movimento que está vindo aí de vocês, mostrar interesse, né? Às vezes o professor pode se sentir constrangido até no cenário político atual de trazer isso, mas se vocês pedem, se os alunos pedem, olha, eu tenho interesse, eu quero falar sobre isso, esse é o primeiro passo, né? E depois os professores, é sempre bom a gente buscar formação sobre aquilo que a gente não sabe, né? Então, buscar informação sobre questões relacionadas à sexualidade, a gênero. Hoje em dia tem muita coisa escrita sobre isso. E os professores devem buscar essa formação, mas vocês também conseguem acessar já algumas coisas, né? E trazer esse debate para dentro da sala de aula. Esse eu acho que é o primeiro ponto, assim. Outra coisa que eu noto nas minhas aulas, às vezes, quando eu vou falar alguma coisa relacionada à sexualidade, sempre tem alguém que faz uma piadinha ou alguma coisa assim. Acho que o primeiro movimento é de quem está interessado em debater isso mesmo, dá um cortezão aí nessa pessoa. Porque é um assunto que tem que ser levado com a mesma seriedade que outras temáticas escolares. E às vezes fica uma coisa meio constrangida e aí nunca se consegue falar sobre aquilo. Né? E tem um interesse de falar. Eu dou aula para o ensino fundamental e mesmo no ensino fundamental surgem já muitas questões sobre sexualidade. Né? E aí tem uma grande maioria que quer falar sobre isso e às vezes tem alguém que fica lá botando uma pilha meio fraca, assim. Então, tenham consciência disso, né? Na Europa, a educação sexual, a educação para a sexualidade, em alguns outros países, hoje em dia já é encarado como um direito do aluno. Né? Então, mesmo que os pais não queiram que o aluno tenha aquela educação para a sexualidade, eles não chamam mais de educação sexual, é um direito do aluno, porque a sexualidade é uma parte fundamental da tua vida. Como é que tu vai ser privado de informações sobre isso? Né? Então, a gente tem que começar a trabalhar um pouco nessa perspectiva. Assim, a sexualidade não é algo só individual. Como vai afetar a vida em sociedade, ela tem que ser debatida de uma maneira social. E é algo que perpassa todas as pessoas, né? De diferentes formas, inclusive afetando mais negativamente umas pessoas do que outras, né? E aí, como é que os pais, então, poderiam, daqui a pouco, tem alguma maneira de trazer os pais para esse debate? E, inclusive, como é que os pais, às vezes, desde pequeno, já vão... Qual a relação dessa orientação sexual com os pais irem já colocando roupa rosa nas meninas, azul nos meninos, e aí, a partir disso, já ir condicionando essa sexualidade, como é que trazer os pais, então, e pensar isso desde a infância, com essas conformações de naturalização? A gente está vivendo um momento histórico assim bem peculiar, porque na atualidade tem muito adolescente mais bem informado sobre questões de sexualidade do que os pais. Né? E normalmente a gente pensa a relação de educação como ela vindo dos pais em relação aos filhos. Mas nada impede que os filhos eduquem os pais também sobre questões de sexualidade. Isso depende muito de quem naquela relação ali detém mais aquele conhecimento. Né? Então, eu vejo assim, as alunas e alunos com mais informações sobre sexualidade que os próprios pais. Então, é necessário conversar. Às vezes, tu tem que parar para conversar com a tua... Né? Tu escuta teu pai ou tua mãe tendo falas que são falas, às vezes, preconceituosas. Nada impede que tu pare e tente dialogar, né, com o teu familiar ali sobre isso, por que aquela fala. E em relação aos pais, o ideal é, primeiro, ter um interesse. Né? Já existem
assim, livrinhos curtos, né? Como criar um filho feminista, uma filha feminista. São dicas muito simples, né? Não tratar diferente, não impor coisas culturalmente construídas já como isso, né? Ah, mas por que tu tá de azul se tu é guria? Ou a guria só quer jogar bola, aí ficam lá enchendo o saco da guria que ela devia estar querendo fazer outra coisa. Ou o guri quer pintar a unha, não, mas isso é de... Não, acabar com essas construções culturais que colocam a gente numa caixinha, né? Para ser mulher tem que ser desse jeito, para ser homem tem que ser desse. Isso acho que está se tornando um pouco mais relativizado, né? Sim, acho que basicamente isso. Sempre passar pelo diálogo, né? Tipo, exato. É isso. É o diálogo, trazer o diálogo para a escola, trazer o diálogo para dentro de casa, e nem que vocês mesmos, enquanto alunos, tragam esse diálogo, nunca na briga, assim, mas tragam essas questões, né? Porque a pior coisa para a nossa sexualidade é a gente reprimindo essas questões que são importantes para a gente, né? E aí, pensando nessas questões, teve uma série agora, as próximas perguntas que vocês trouxeram aqui para essa entrevista, elas têm muito a ver com isso, com termos que se usam para pensar as possibilidades de diversidade de forma de expressar